No capítulo anterior, Matias se encontrou com Jonas para que ele contasse o que sabia sobre o circo. Os relatos tinham muitas coisas em comum. Ambos haviam visto a carreata. Porém, Jonas viu um homem de cartola e chifres enormes. Já Matias tinha visto apenas o palhaço assustador. Eles decidiram então procurar na internet alguma coisa sobre esse homem de cartola e constataram que se tratava de um demônio chamado Eterbaíde, um ceifador de almas. Dizia a lenda que seu plano era comparado ao de um circo. Através de um pacto, a vítima era levada para uma enorme tenda e sua alma seria entregue ao demônio. Tudo estava fazendo sentido. Claramente a lenda era real. Os pais de Jonas haviam desaparecido e ele também descobriu que foi por causa do demônio Eterbaíde. Para fazer o pacto, era necessário desenhar um símbolo em algum lugar da casa e, infelizmente, Matias e Jonas encontraram os símbolos em suas casas. O demônio poderia dar qualquer coisa, porém, você teria que entregar sua alma a ele algum dia. Desesperado, Matias contou para a mãe tudo o que ele e Jonas haviam descoberto, e para sua surpresa, sua mãe disse que também viu o circo e estava morrendo de medo. Ainda restava uma dúvida. Por que Ângela, Jonas e Matias ainda continuavam vendo o circo? Eles seriam levados? Matias se agarrou na crença de que a lenda era real. Sendo assim, imaginou que se entrasse na grande tenda do circo, veria seu pai novamente, independente das circunstâncias. E foi isso que ele fez. Porém, ao chegar em frente à tenda, ele viu nos fundos o palhaço cantando a música de ninar que seu pai cantava para ele todas as noites. Os olhos de Matias se encheram de lágrimas, pois ele havia acabado de encontrar seu pai. Então, ele perguntou ao palhaço: "Pai, é você?" O palhaço, ainda com um sorriso enorme nos lábios, mas com os olhos cheios de lágrimas, disse que sim. Mesmo com um semblante triste, ele parecia não conseguir tirar aquele sorriso tenebroso. Parecia estar sendo forçado a permanecer com tal fisionomia. Matias não sabia o que perguntar. Estava confuso em uma mistura de sentimentos e dúvidas como nunca antes esteve. A única palavra que saiu de sua boca foi "por quê?". O palhaço então respondeu: "Filho, eu sinto muito, mas eu fiz um pacto. Quando nossa família estava passando por aquela crise financeira, você era pequeno. Eu não sabia o que fazer, mas tinha que colocar dinheiro em casa. Estava desesperado. Então eu conheci um casal que havia feito um pacto para conseguirem ter um filho. Eu vi o filho deles. Estava saudável. Eles estavam tão felizes. Eu então decidi fazer o pacto também. Eu sabia o preço. E sabia que uma hora ou outra eu ia pagar. Quando você comentou no café da manhã dias atrás que havia visto um circo chegar na cidade,
eu decidi me apresentar antes que o demônio viesse me buscar aqui em casa e talvez pudesse ferir vocês. Então trabalhei pela última vez e fui até o circo. Mas alguma coisa estava errada. Eterbaíde disse que não estava contente somente comigo. Queria levar você e sua mãe. Eu me desesperei, isso não fazia parte do acordo. Eu sabia que ele pessoalmente ia atrás das vítimas, então me ofereci para fazer isso, ir até as casas. Disse que assim ele teria mais tempo para comandar o espetáculo dentro da tenda com suas almas. Ele então concordou e me transformou nesse palhaço ceifador. Na mesma noite eu fui até nossa casa para avisar que vocês estavam correndo perigo. Tentei falar com você, eu te segui, mas por dentro eu gritava. Por fora nada acontecia. Você não me ouvia, filho. Aí percebi que não controlava mais meus movimentos. Sou uma marionete de Eterbaíde. Eu acho que só estou conseguindo falar com você agora porque ele está ocupado demais com suas almas na tenda. Aí, a primeira coisa que consegui fazer foi cantar sua canção de ninar. Aquela que te acalmava antes de dormir. Filho, me perdoa. Eu sei que você vai pensar que só estou falando isso porque estou morto e condenado agora, mas eu estou arrependido. Me desculpa não querer ver quem você realmente é, não querer escutar seus gritos de socorro que eu percebia em seu olhar. Você precisava conversar com alguém, mas eu não queria aceitar. Onde você deveria ter mais segurança para desabafar, liberdade, confiança. Você não teve isso de mim. Fui um tolo. Eu perdi muito com isso. Sua mãe merecia alguém melhor, com certeza. Mas obrigado, filho. Eu não imaginei que mesmo depois de tudo o que te fiz passar, você viria atrás de mim. Eu te amo. Você pode me perdoar? Matias, afogado em lágrimas, disse: Pai, se eu não tivesse te perdoado, acha que eu estaria aqui? Eles então se abraçaram. Por mais que o corpo daquele palhaço estivesse gelado, sem vida, Matias sentiu que ainda existia amor na alma de Ricardo. Ele então questionou o pai. O menino que o Senhor viu com o casal se chama Jonas. Nós somos amigos hoje, e ele também está vendo o circo. Ele vai ser levado também, pai? Ricardo respondeu: Acredito que não, filho. Claro, se Eterbaíde não quebrar o acordo assim como fez comigo. Todos que de algum modo estão conectados com o pacto veem o circo, mas não necessariamente são afetados. Nessa hora, Matias olhou bem nos olhos do pai e disse: Eu e minha mãe não seremos levados, pai. Isso eu garanto. Ele então saiu do terreno e foi até a casa de Jonas contar tudo o que havia acontecido e dizer que Jonas estava salvo, não seria levado. Porém, assim que chegou, Jonas estava sentado na calçada de sua casa chorando muito. Uma tragédia havia acabado de acontecer. Um ladrão acabou entrando na casa de Jonas para roubar e, antes de ir embora, executou seus avós.
Ele estava fazendo compras naquele momento. Matias ficou sem chão ao ver Jonas daquele jeito. Ele então sentou na calçada também e o abraçou. Jonas, inconsolável, disse: "Acabou. Todos se foram. Eu não tenho mais ninguém." Matias segurou a mão de Jonas, apertou bem forte e disse: "Você tem a mim." Matias pensou que aquela não era a melhor hora para conversar sobre o circo. Nas horas seguintes ele acompanhou o velório ao lado de Jonas e algum tempo depois contou tudo sobre o pacto que Ricardo havia feito e na criatura horrível que ele havia se transformado. Disse que mesmo aqueles que não tiveram envolvimento direto com o pacto veriam o circo, mas Jonas não seria levado. Porém, ele disse algo que deixou Matias preocupado. "Matias, se o circo me levasse seria um alívio. Não tenho mais família aqui. Pelo menos tiraria um pouco da dor que estou sentindo." Matias então disse: "Não fale uma besteira dessas, Jonas. Ninguém vai ser levado. Eu vou entrar na grande tenda e falar com Eterbaíde." Ele mentiu, não cumpriu o acordo. Não pode levar eu e minha mãe. Jonas achou aquela atitude insana, mas não adiantaria tentar impedir Matias. Ele estava muito decidido a fazer aquilo. Então ele disse: "Matias, eu vou com você. Estamos juntos nessa desde o começo." Matias concordou e rapidamente os dois foram até a tenda. Finalmente Matias abriu as cortinas e entrou. Para a surpresa de todos, seu interior era magnífico. Malabaristas, equilibristas, música, a arquibancada estava lotada e todos admiravam a beleza daquelas atrações. Os dois caminharam pelo meio do picadeiro até chegar ao outro lado da tenda, onde estava escrito em letras cômicas e felizes: Eterbaíde. Foi aí então que Jonas avistou na plateia sua mãe e seu pai admirando o espetáculo. Ele correu imediatamente até lá, mas quando tentou abraçá-los, sua mão atravessou os corpos deles. Não eram matéria física. Matias chegou ao lado de Jonas, que chorando disse: "São meus pais, Matias, mas eles não me ouvem, não me veem. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, Matias." Matias pegou Jonas pelo ombro e o arrastou em direção à tenda de Eterbaíde, dizendo que aquilo era tudo uma ilusão. Eles então finalmente chegaram na tenda de Eterbaíde. Quando entraram, se depararam com uma criatura de quase 3 metros. Ele usava botas pretas, calça branca, colete vermelho e uma cartola. Tinha 4 olhos, chifres enormes e dentes pontiagudos. Em tom irônico, o demônio, com uma voz que dava calafrios, disse: "Olá, Matias. Você veio se oferecer assim como seu pai fez?" "Não, você não pode me levar, nem minha mãe. Isso não faz parte do pacto." "Mas quem você pensa que é para chegar aqui e falar desse jeito com um demônio?" "Eu não sou ninguém." "Tá certo. Mas como você disse, estou falando com um demônio. Esse lugar já faz parte de mim. Você é tão fraco assim que precisa enganar as pessoas para conseguir mais almas além do que foi acordado? Seu espetáculo não é bom o suficiente para atrair almas por si só?
Parece que não. Eu não sei se você é muito corajoso ou tolo de dizer isso na minha frente. Meu espetáculo é lindo, ano após ano, cidade após cidade. Eu sempre consigo mais pessoas para minha tenda. Eu vou reintegrar o pacto. Porém, eu quero mais uma alma. Ou você, ou sua mãe. Não, isso tá errado. Eu não acredito que pensei que isso pudesse dar certo. Pode me levar. Deixe minha mãe em paz. Mas você e seu circo vão embora dessa cidade depois disso. Feito. Nessa hora, Jonas entrou no meio dos dois e disse: Não, me leva. Eu mereço estar aqui. Matias disse para Jonas se afastar, para ele não fazer aquilo. Jonas então falou: Matias, eu vi meus pais aqui. Eu quero ficar com eles, nem que eu passe a eternidade nessa tenda. Eu quero estar junto deles. Jonas então se aproximou de Matias e o beijou. Em seguida, olhou para Eterbaíde e disse: Me leve. Eu quero fazer parte da sua plateia. Quero ficar com os meus pais. Eterbaíde então o levou. Matias chorou muito e, como se não bastasse, se sentiu extremamente culpado por aquilo. Eterbaíde olhava para a dor de Matias como se já soubesse de tudo o que ia acontecer e de como ele ia sofrer. Foi melhor vê-lo naquela situação do que se ele fosse uma de suas almas. Matias saiu da tenda caminhando pelo picadeiro aos prantos. Quando ele olhou para o lado da arquibancada, lá estava Jonas, sentado com seus pais. Ele parecia feliz. Todos pareciam felizes, por mais que fossem passar toda a eternidade presos naquela tenda. Eterbaíde finalmente cumpriu com sua palavra e foi embora assim que o espetáculo se encerrou. Matias voltou para casa e contou tudo para a mãe. Dessa vez ela não duvidou de uma palavra sequer e se sentiu aliviada em saber que Ricardo realmente amava sua família, apesar de todas as escolhas erradas. A vida dos dois foi poupada. Durante a noite, Matias acordou com o barulho da carreata do circo deixando a cidade. Um sentimento de alívio e esperança tomou conta do seu coração, pois ele pensou que se algum dia o circo voltasse à cidade, ele conseguiria ver seu pai e Jonas novamente.